Salve salve! Hoje venho trazer a parte 21 do que teria acontecido se Kaguya matasse Naruto e Naruto viajasse ao passado. Um aviso: sexta-feira, vai-se a quinta parte de Kaguya e Momoshin que fosse para a Terra e Naruto voltasse no tempo. Pra quem gosta dessa teoria, ela vai voltar aos poucos. Deixe seu like, inscrevam-se no canal, passe no canal do editor e inscreva-se para ajudar ele a chegar a 100 inscritos. Fora no meio da tarde quando foram avisados. Um ninja havia chegado correndo no meio do treinamento, atraindo os olhares de todos. Com uma expressão preocupada e seu jeito urgente. Ele olhou para Naruto de modo a entender que devia segui-lo, e o fez com medo corroendo a cada passo. Sasuke foi atrás de si, sem ser realmente chamado. Foram até a casa Hokage, onde foram recebidos por uma Tsunade extremamente aflita. Outros ninjas se mantinham ali também com olhares de mesmo nível da Hokage. Logo contaram o que havia acontecido. O primeiro ataque havia ocorrido na Vila da Névoa. Haviam recebido a mensagem naquela manhã por um falcão. A vila havia quase sido destruída. Haviam muitos feridos. Aquilo era bem ruim no ponto de vista de Naruto. Mas notícias não paravam por aí, e Agura estava fora de ação. Havia sido ferido ao defender a vila. Alguns ninjas também haviam sido levados. Naruto podia bem imaginar seus destinos. Vocês receberam a notícia desde hoje cedo, por que não me chamaram antes? Pergunta ele meio irritado. Esperávamos por mais notícias, mas não veio nada, explica Tsunade. Sua irritação não se vai, mas se abranda ao ouvir a Hokage. Temos que ajudá-los, estão fracos agora, seu Kage está fora de combate. E vários de seus melhores ninjas foram levados, explica a Hokage. Sabe quem foi levado? Pergunta Naruto. Tsunade faz uma expressão triste. Não, Naruto abaixa o olhar para os próprios pés, prestando atenção nestes. Se lembra bem dos ninjas da névoa. Pelo tempo em que ele Clone passou na vila, aquele tempo passado com eles o fizera-os ver, não como simples shinobis de outra vila, mas como companheiros. Se lembrava de muitos deles, e pensar que podiam ter sido levados. Aquilo doía em si. O pior era Agura, sentia que algo ruim e obscuro por trás das palavras está fora de ação nas quais foram a descrição feita dos shinobi da névoa pela carta. Sabia que o Kage não estava morto ou falariam com todas as palavras, mas mesmo assim sentia algo péssimo em relação àquilo. Tsunade reuniu toda a aldeia depois daquilo, chamou cada shinobi da folha e enviou cartas e mais cartas às outras vilas. Eles teriam de começar a agir. O primeiro passo de tudo era ajudar o aliado abatido. Enfim, a guerra havia de fato começado, e com uma pontada de medo Naruto se deu conta disso, se deu conta do que estaria por vir. Assim que começaram a marcha até a Vila da Névoa para lhes oferecer apoio, via seus amigos tensos ao seu lado, e percebeu mais uma vez o quanto queria que não participassem daquilo. Ele continua assim como os outros em seu silêncio desconfortável. Somente o som de seus passos percorria pela terra batida do lugar. Estavam no pé da Vila da Névoa, quase chegando aos seus portões. Haviam andando dias até ali, pois o grupo era praticamente composto por todos os shinobi da folha. Só alguns que receberam a missão de proteger a vila, ou que feridos por batalhas passadas ficaram na vila. Pelas novas notícias trazidas por falcões durante a manhã, a Vila da Areia e da Nuvem da Pedra fazia o mesmo, todos indo se reunirem com os folhas na Vila da Névoa. De lá pretendiam começar o contra-ataque ao inimigo. Naruto não sabe dizer se é um bom plano. Podia ser só coisa da sua cabeça, mas hesitava em deixar Konoha com tão poucos shinobis como ela estava. Tinha medo de quando voltarem, não haver mais nada além de terra batida e entulhos para os receber. Mas também sabia bem que isso não aconteceria. O inimigo poderia até viajar por entre a terra, mas caso isso acontecesse ele poderia senti-los. De qualquer jeito teriam de passar por eles ou a tropa de outras vilas para chegar até Konoha, Suna ou as outras vilas. Estavam seguros por enquanto. A caminhada de segue, mas então todos começam a parar de andar. Estavam bem perto dos portões agora. Podiam ver a entrada da cidade ao longe. 2 shinobis da névoa são avistados correndo até os recém-chegados, estes que esperam sua chegada pacientes. Era um modo cordial de respeito aos ninjas que foram há pouco atacados. Tsunade se mantém à frente do grupo de seus shinobis. Ela a primeira a receber os 2 ninjas da névoa. Um homem de cabelos castanhos, olhos pretos e um olhar desconfiado e nervoso. É uma mulher de cabelos negros e olhos prateados e severos. Ambos com enfaixes e aranhões demonstrando bem a recente batalha que sofreram. Naruto se aproxima do grupo mais à frente para ouvir melhor. Os shinobi e a Hokage conversam. Senhora Tsunade, agradecemos que tenham vindo tão depressa, diz a mulher. Tsunade meneia a cabeça em um cumprimento mudo. Sim, as outras vilas também estão a caminho, explica ela. A ninja da névoa concorda formalmente. Naruto presta atenção em seu companheiro que olha os outros shinobis de modo desconfortável. Venham, Mei está esperando vocês, fala a mulher.
Naruto se sente feliz pela menção da ruíva, afinal queria dizer que não fora levada, mas ao mesmo tempo sua mente se volta para Yagura. É o Mizukage. Como ele está? Pergunta o Uzumaki entrando na conversa. A ninja da névoa o olha meio receosa de contar sobre aquilo, como se revela-se uma grande fraqueza de sua vila, mas após pensar um pouco decide os informar. O senhor Mizukage foi ferido em batalha, o levaram para esse quarto onde estão o tratando. Desde então ninguém além de ninjas do conselho o verem. Sinceramente não sabemos como ele está. Admite ela. Eles a acompanham em marcha até os portões da vila em silêncio. Naruto fica a pensar no outro Jinchuriki. Sabe bem que a primeira coisa que faria ali era vê-lo. Nada o impediria, e Tsunade sabia bem disso. Eles andam vagarosamente, seguindo o ritmo de uma marcha de muitas pessoas. Naruto repara no mancar cansativo do homem de olhar desconfiado da névoa. Pode reparar em seus pés enfaixados. Já a mulher tinha a aparência meio pálida, resquício de perda de sangue. Se aqueles eram os enviados para recebê-los, mal queria ver os ninjas. Seus temores então foram confirmados assim que se puseram diante do portão da cidade. A primeira coisa que sentiu foi o cheiro de queimado. Logo depois teve a visão devastada de uma vila semi-destruída, resquícios de luta e o cheiro incômodo de sangue e cabelo queimado impregna todo o ar em volta, fazendo todos se retrocederem enjoados. Naruto podia ver que os ninjas da névoa estavam bem como esperava, de maioria feridos, mas mesmo assim expostos ao sol, sem se habitar em um lugar próprio. Alguns sentados em grandes pedras de concretos que seriam partes de casas destruídas. Outros se mantinham no chão, mesmo sentados ou deitados, todos feridos. Alguns ninjas corriam de lá para cá tentando fazer reparos e carregado coisas, mas mesmo esses tinham um enfaixe ou outro em alguma parte do corpo. Naruto se fez lembrar de Konoha quando Nagato havia atacado em busca de capturá-lo, mas a Vila da Névoa superava aquela catástrofe em vários sentidos, pois Nagato havia revivido as pessoas após a conversa com Uzumaki. A Vila da Névoa não tivera esse luxo. Seus mortos se enfileiravam de modo disforme pelos chãos, em geral somente com lençóis ou sacos para os cobrir. As casas bem destruídas trilham seus restos, espalhados por todos os lados. A catação dos destroços não estava sendo bem sucedida, já que de maioria os ninjas estavam feridos e não tinham força para levantar algo tão pesado quanto um pedaço de pedra. Naruto sentiu um aperto no peito. Observando tudo aquilo, ele olha para seus próprios companheiros para ver suas reações. Estes mantinham um olhar de pena para os outros ninjas, alguns até mesmo davam alguns passos em direção aos aflitos shinobis feridos que tentavam carregar os destroços, mas hesitavam olhando de vez em quando para Hokage em busca de ordens. Tsunade observa tudo abismada. Ao seu lado os dois ninjas da névoa que os havia recebido agora se mostram mais receosos e desconfortáveis do que nunca. Naruto sabia o quanto os ninjas poderiam ser orgulhos e mostrar a uma outra vila o quanto estavam fracos e necessitados de ajuda era algo inimaginável há alguns meses atrás. Agora era uma realidade sofrida. Então cabelos ruivos e compridos aparecem no campo de visão do loiro. Isso e os conhecidos olhos verdes denunciavam a presença de Mei. Ela não parecia estar muito ferida, somente com alguns arranhões e um pulso enfaixado, mas sua expressão era séria e um pouco triste. Tsunade a cumprimenta meio sem jeito diante de tudo à sua volta. Senhora Hokage, creio que vocês e seus shinobis já devem ter uma noção de nossa situação. Fala Mei. Sim, se permitir mandarei meus shinobis a ajudá-los com seus afazeres. Trouxemos alguns ninjas médicos também, além de que posso oferecer meus serviços. Fala Tsunade. Havia pena e sinceridade em seu olhar. Queria mesmo ajudar aqueles pobres ninjas. Nenhuma vila merecia aquilo. Seria muito parecido, senhora Hokage. Mas no seu caso, preciso que você e Naruto me acompanhem agora. Temos que ser rápidos. Tsunade assente. Ela acena para Kakashi e Azuma que se aproximam rapidamente. Juntem grupos e ajudem os ninjas da névoa com o que quer que elas queiram. Mandem alguns ninjas médicos para ajudar com os feridos também. E fiquem de olho em Orochimaru. Sem nenhuma palavra os dois assentem, partindo para o meio dos outros ninjas da folha, começando a formar grupos. Sobre Orochimaru, Naruto havia incentivado em trazê-lo, afinal na guerra precisariam dele, e estavam indo à guerra. Uzumaki sabia que não havia necessidade de outros shinobis além do terceiro Hokage para vigiá-lo. Afinal o Kage não sairia da cola do aluno tão facilmente. Jiraiya estaria acompanhando na vigia, mas fora mandado por Tsunade para se encontrar com as outras tropas shinobis. Tsunade olha temerosa agora para Uzumaki, que já se mantinha ao seu lado. Por favor me acompanhem, pede Mei. Eles seguem a mulher de cabelos ruivos pelas pilhas de destroços que era a vila agora. Seguem até uma área da vila onde as casas estavam menos destruídas, apesar disso poucas pessoas andavam por ali.
Eles param na frente de um grande edifício que sobreviveu quase completamente ao ataque, tendo só algumas rachaduras de caráter inofensivo. De frente à porta deste Shur, Yao são logo avistados. Ao tem um dos braços enfaixados, já o espadachim da névoa aparenta ter somente aranhões, um deste no rosto com um curativo talvez meramente exagerado. Naruto se sente feliz ao vê-los, pelo menos não foram levados. Mas suas expressões eram meio devastadas, desacreditadas. Compreensível com o que estava acontecendo. Sem uma palavra todos vão para dentro subindo uma escada de longo comprimento. Chegam no que seria o segundo andar, este que tem um longo corredor com várias salas. Naruto surpreso percebe se tratar de quartos e salas de reuniões. Aquele prédio era como o prédio Hokage em Konoha. Ali em algum lugar devia estar a sala de reuniões dos ninjas da névoa. Fica surpreso daquele prédio em especial estar ainda de pé, afinal em todas as vilas o prédio do Kage era considerado o coração da vila. Isso mostrava o tanto que os Zetsus haviam desprezado tudo à sua frente, simplesmente atacando o que quer que vissem pela frente. Sem ligar para o que era, aquilo o deixava furioso. O loiro continua a andar acompanhando os outros. Sabe bem para onde estão indo, eles adentram um quarto de parecia simples. De primeira pode ver alguns curandeiros da névoa estendidos em frente à cama. Logo depois seus olhos se pregam no Mizukage. Com uma aparência delicada, coberto de bandagens nos braços, pernas e cabeça e com a pele pálida como a de um morto. Além de seu tamanho pequeno que o fazia parecer ainda mais frágil. Ao seu lado Tsunade arregala os olhos, dando um pequeno gemido pasmo. Como médica ninja devia saber muito mais do que o Uzumaki sobre o estado de Yagura. Mei se aproxima da cama onde o Kage se estendia desfalecido. Ela olha os dois convidados da folha os incentivando a também se aproximar. É assim o fazem. Naruto não tira os olhos do Kage pálido, tudo que dizia que ainda estava vivo era sua respiração entrecortada. Um daqueles malditos o atacou, foi muito rápido. Invocou um demônio coelho enorme para atacar a vila. Enquanto tentava conter a fera Yagura foi atacado. Aquele poder, ele quase não teve chance. Fala Mei. Naruto se arrepia ao ouvir sobre o coelho demônio. Seria Kaguya? Ela havia se transformado em algo parecido certa vez, e pensar que ela tinha força suficiente para fazer algo assim. Qual era a parecia de quem o atacou? Pergunta Naruto. Era como os outros, só que tinha um olho diferente do outro, e era negro. Naruto se surpreende, não esperaria que o próprio Zetsu negro atacasse a vila, mas pelo jeito foi o que fez. Fora sorte terem conseguido fazer recuar. A vila poderia estar completamente destruída àquela hora, e todos eles mortos. Afinal Zetsu negros continha agora uma parte da força de Kaguya e o Rinnegan. A atenção do Uzumaki se volta para o Kage ferido, que em um tremelique abre os olhos vagarosamente. Todos ficam em silêncio, até mesmo os velhos curandeiros que cochichavam mais atrás. Seus olhos se pregam em Naruto e Tsunade com certa urgência. Vocês chegaram. Ainda bem, comenta ele baixo e com certa dificuldade. Parece ter dificuldade em respirar. Ninguém ousa falar nada, ficam a encarar o Kage em busca de mais palavras. Naruto. Não quero que ele parta comigo. Fala ele encarando o garoto loiro. O que está dizendo? Tenta o Uzumaki, mas sabia bem o que queria dizer. Mei põe a mão em seu ombro. Ele não vai aguentar muito tempo. Essa é a verdade. Não há mais nada que possamos fazer, fala ela. Tanto Tsunade quanto Naruto olham volta em busca de que aquilo fosse um blefe. Mas todos se mantinham sérios e calados. Você entende? Esse é o desejo dele. Um homem sabe quando não aguenta mais. Pergunta ao olhando para o loiro. O Uzumaki assente. Tire a blusa, garoto. Mostre-nos o seu selo. Pegue um dos shonobis com roupas de médicos ninjas, este que aparenta ser os mais velhos dos três. Sendo que todos são adultos quase idosos. Naruto obedece tirando a blusa mostrando o selo, já aberto, de Kurama. Tsunade olha em volta confusa. O que estão? Yagura tem o desejo de que antes que morra, transfiramos o 3 Kaudas para Naruto, explica Shijur. Tsunade se cala, mas ainda se mantém surpresa. O Shinobi da névoa com roupas de médico ninjas se aproxima do garoto loiro. Ele faz selos com as mãos, tocando com cuidado em Yagura, que dá um pequeno gemido de dor. Naruto observa com um olhar de pesar. Chakra vermelho começa a vazar do Jinchuriki ferido. Habilmente o Shinobi da névoa faz outros sinais de selos, tocando dessa vez no Uzumaki. O chakra vermelho começa a passar para o Genin da folha. O biju estava sendo transferido. Os outros se mantêm em silêncio observando. Naruto mantém o olhar no Kage. Pode ver em seus olhos a fonte vital de sua vida se esvairando enquanto sua biju é retirada. A força de Isobu era o que o mantinha vivo ainda. Apesar disso, Yagura mantinha o olhar neutro, até mesmo calmo enquanto encarava os ninjas à sua volta. Não deixem que destruam minha vila. Pegue o Kage agora com os olhos pesados e calmos observando Naruto.
Não vou deixar. Fala Naruto, sentindo toda a energia vital de Biju invadir. O chakra vermelho havia sido todo transferido. Estava acabado. Naruto encara o Kage, que com um gemido sofrido fecha os olhos para sempre.